Agora, vamos lá para o Morumbi, conferir o que está acontecendo antes do jogo entre São Paulo e Água Santa. Vai daí, Marcelo Bazégio. Fala, amigos, estamos falando diretamente da zona mista do estádio do Morumbi, na área reservada à imprensa, onde os jogadores do São Paulo e também do Água Santa passarão daqui a pouco. A gente fala aqui da parte interna do estádio porque começou a chover aqui na zona sul da cidade de São Paulo, onde fica localizado o estádio tricolor, mas o São Paulo chegará daqui a pouco bastante confiante para essa estreia no Campeonato Paulista, porque manteve a comissão técnica, foi o único dos 4 grandes clubes de São Paulo que manteve a comissão técnica do ano passado, também manteve todo o time titular, mas ainda assim chega para esse 2020 com alguns questionamentos, como por exemplo Alexandre Pato, como será que o jogador atuará em 2020, ele terminou 2019 em baixa e começou 2020 na reserva, perdendo a vaga no ataque para o Elinho, e também como será o desempenho do São Paulo em casa. No ano passado o São Paulo tropeçou bastante no Morumbi, não conseguiu fazer de sua casa uma fortaleza, então há diversas dúvidas que só serão desvendadas a partir de hoje, quando a bola rolar contra o Água Santa. Então, vamos conferir na matéria como o São Paulo chega para 2020, para essa estreia no Campeonato Paulista, para essa nova temporada. A tão esperada estreia do São Paulo chegou. Nessa quarta, o time de Fernando Diniz recebe o Água Santa no Morumbi e a manutenção de todo o time titular e do treinador faz com que o elenco inicie a competição com as expectativas lá em cima. Eu particularmente gosto muito do trabalho dele, muitos jogadores evoluíram após a chegada dele, então acredito que nesse ano tem tudo para melhorar, assim como a defesa teve números expressivo, tem tudo para melhorar também. O ataque, a gente sabe da qualidade dos jogadores que estão ali, que vão decidir jogos para nós. Se o ano passado foi marcado pelo perde e ganha tricolor com bastante oscilações, em 2020 o grupo prevê uma história bem diferente. Principalmente se todos conseguirem se manter longe do fantasma das lesões. Devido a algumas lesões, né, você perde o ritmo de jogo, você perde o ritmo de treino, você perde lastro de treino, então acredito que as lesões atrapalharam um pouco, lesões que não tinha como identificar, né? Você vê que o Everton foi joelho, o Pablo foi coluna, então jogadores importantes que deixaram de atuar um grande tempo. Acredito que eles estão 100%, assim como o Hernandes, o Pato, tá todo mundo se dedicando para ajudar o São Paulo novamente a brigar no topo de todos os campeonatos. Falando em Pato, o que esperar do atacante em 2020? Nessa semana, Fernando Diniz teve até uma longa conversa tete a tete com o jogador antes do treinamento. Tenho certeza que o Pato esse ano tem tudo para fazer grandes jogos, ele está se dedicando o máximo, assim como todo elenco. Ele passou treinando as férias inteiras, então ele veio realmente 100% focado. Independentemente do time, fato é que o São Paulo precisa recuperar a sua força no Morumbi. O aproveitamento em casa foi de apenas 54% no ano passado. E o grupo sabe que será preciso fazer da casa tricolor uma fortaleza caso realmente queira dar fim ao jejum de títulos que já dura há 7 anos. A gente sabe da força de jogar dentro de casa, dentro do Morumbi, com o apoio do nosso torcedor, e a gente vai precisar bastante deles esse ano, como sempre foi. Então acredito que não só no Morumbi, né, eu acho que nos jogos fora de casa também é manter a regularidade. As palavras do Bruno Alves, que completa 100 jogos com a camisa do São Paulo nesta quarta-feira, na estreia do time no Campeonato Paulista contra o Água Santa. E o São Paulo chega para esse jogo com algumas novidades. O Thiago Volpi, que foi comprado pelo clube no final do ano passado e agora é jogador em definitivo do tricolor, não possui mais qualquer vínculo com o Querétaro do México, herdou a camisa 1. O goleiro titular do São Paulo era a camisa 23, uma numeração tanto quanto incomum para um goleiro titular, mas com a saída do Jean, que foi emprestado para o Atlético Goianiense, o novo camisa 1 é o Thiago Volpi. O São Paulo inscreveu, por enquanto, no Campeonato Paulista, 22 jogadores. Ainda não inscreveu, por exemplo, Igor Gomes e Antony, que estão na seleção brasileira sub-23 disputando o torneio pré-olímpico na Colômbia. E alguns nomes ficaram de fora dessa lista, surpreendentemente. Por exemplo, o Shailon, que estava o ano passado emprestado para o Bahia, não foi incluído pelo técnico Fernando Diniz na lista dos inscritos. O Jusilei, que chegou até mesmo ser titular do São Paulo no início da trajetória do Fernando Diniz no São
São Paulo no ano passado, também não consta nos planos da comissão técnica para 2020, deve inclusive buscar um novo clube para atuar, além de outros nomes como, por exemplo, o Danilo Gomes e o Fabinho, que foram promovidos das categorias de base, mas não devem constar também nessa disputa do Campeonato Paulista. Tá certo, amigos? Qualquer dúvida é só chamar, eu devolvo para vocês aí no estúdio. Combinado, Marcelo. Bom trabalho para você aí também. Você banca o Pato no São Paulo agora? Então, a questão é a seguinte, o Pato ele não desaprendeu a jogar. Não é só uma questão, o Miller sabe, pode dizer até melhor do que eu como repórter, eu fui contemporâneo do Miller boa parte da carreira dele. E eu não me lembro de ter visto o Miller em má fase. E quando o jogador tem má fase, aí eu acho que também tem uma ansiedade muito grande para voltar a resolver, para voltar a fazer. Então, eu não diria que falta vontade ao Pato, talvez esteja faltando confiança. Se ele tiver um pouquinho mais de disciplina, um pouco mais de determinação e as coisas começarem a acontecer, talvez ele possa recuperar o futebol que o levou ao São Paulo, Miller. Sabe o que acontece, Michel? Um detalhe interessante. Ele já começa o ano sendo preterido pelo treinador. Isso aí. Independente da resenha ali, sabe? A resenha, Do bate-papo. Bate-papo com ele. Olha, você é bom jogador, você é o melhor que tem, você é bonito, você é isso, você é aquilo. Mas ele vai começar no banco de reservas hoje. O Pablo é o titular do Diniz. Lógico que as circunstâncias da partida, as próximas rodadas, o Pato no decorrer do jogo pode entrar? Pode. Tem potencial? Tem. Mas se ele está com tanta vontade, como estão dizendo, já começa no banco de reservas e não é o pensamento do Diniz. O pensamento do Diniz é ele começar como reserva e o Pablo como titular. Bom, a escalação oficial do São Paulo hoje só vai sair daqui a pouquinho, mas a gente pode conferir como deve ser o time montado pelo Fernando Diniz. A gente ficou pensando aqui, olha, o goleiro deve ser o Thiago Volpi e a defesa deve ter aí o Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. No meio de campo, Tietê, Daniel Alves e Hernanes. Olha o Hernanes jogando. E no ataque, Elinho, Vitor Bueno e o Pablo. Na verdade, o Pato ele perde a posição pro Elinho. Lembra no domingo do mês, eu falei para você, ó, vai entrar o Elinho. O Elinho. Você falou. O Elinho é que, na verdade, está barrando o Pato. Que também é uma aposta que, para muitos são paulinos, questionável. Mas o Diniz deve saber o que está fazendo. Então, para você ter uma ideia, Michele, o Elinho, ele veio das categorias de base. Ele era reserva no passado. Não conseguiu se firmar. Né? Agora, presta atenção. Começou o ano, o Hernanes não está na Sul América lá, com a seleção brasileira. O Diniz chega e diz assim, não vou colocar o Pato, vou colocar o Elinho da categoria de base, que era reserva também igual o Pato no passado, quer dizer. Ele está optando pelo terceiro reserva, teoricamente. O Pato é a terceira opção do Diniz. Gente! Quer dizer, ele perdeu a posição para um jogador de categoria de base. Não, o Elinho para mim é bom jogador, eu gosto dele. Ele tem um chute certeiro. Vamos comparar o salário do Elinho. Agora, o que o Diniz está priorizando? Salário, né? O Diniz está priorizando o quê? Dinâmica de jogo, força. Então, mas aí entra naquela questão da contratação, né? Porque, poxa vida, né? Você pegar a terceira opção em detrimento da...